Eu destruí a vida do homem que me enganou e como eu fiz isso vai deixar você surpresa. Antes de entrar na história, se inscreve no canal. Estou começando agora, mas tem muita coisa boa por vir. E não esquece de deixar o seu gostei. Eu estava há mais de um ano desempregada. E finalmente, depois de muitas entrevistas fracassadas, eu consegui ser admitida em uma empresa muito boa aqui da minha cidade. Meu primeiro dia foi um caos. Eu estava completamente perdida nas minhas funções, mas tentei dar o meu melhor. Foi aí que um dos funcionários mais velhos se dispôs a me ajudar com as minhas dúvidas. Desde o princípio, eu me senti atraída por ele. Ele era alto e forte, tinha cabelos pretos e lisos, barba bem feita e lindos olhos castanhos. Era bem mais velho do que eu, parecia estar na casa dos 40, enquanto eu tinha os meus 23 aninhos. Ele disse que qualquer dúvida eu poderia pedir ajuda e realmente cumpriu. Tudo que eu precisava, ele estava sempre disposto. De manhã, ele sempre pegava café para mim. No fim da tarde, perguntava como foi o meu dia e se eu estava com alguma dúvida. Aos poucos, mesmo sem perceber, eu fui me deixando levar pela delicadeza dele. Passávamos muitas horas juntos e ele sempre puxava assuntos sobre a vida. Me contava das viagens que tinha feito e do quanto gostava de futebol. Eu me sentia muito animada com a presença dele. O pessoal do escritório não falava nada com a gente, mas estava na cara que todo mundo percebia a nossa proximidade. Ele nunca fez questão de esconder isso. Até que um dia, uma colega chamada Lúcia me falou no nosso horário de almoço: "Você devia ficar mais esperta com o João. Ele está se aproveitando da sua inocência." Lúcia era uma das minhas colegas mais próximas. Ela tinha mais tempo do que eu de empresa e era só um ano mais velha. Geralmente conversávamos somente sobre fofocas do serviço, coisas banais da atualidade, por isso achei estranho ela falar sobre ele assim. E eu perguntei: "Lúcia, o que você está querendo dizer? Eu e o João somos só colegas de trabalho, não temos nada." Ela então disse: "Todos já perceberam, Lua, que vocês estão próximos, não se iluda, ele é assim com..." Na hora em que estávamos conversando, o João interrompeu. Lúcia ficou branca de susto e ele olhou para ela com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Parecia um alerta. Ela falou que precisava ir ao banheiro e saiu. João se sentou sem dizer uma única palavra. Então, para quebrar o gelo, eu disse: "Tá tudo bem com você, João? Você pareceu meio irritado agora há pouco." "Eu não estava irritado, Lua. Só não gosto de pessoas comentando sobre a nossa vida." Então eu disse: "Mas não devemos nada, certo? Já que somos só colegas de trabalho como todo mundo aqui." Ele me olhou com intensidade de tirar o fôlego e falou: "Lua, eles estão certos. Eu tenho interesse a mais em você. Sei que é errado, mas desde a primeira vez que te vi, senti algo diferente." Eu me calei por um segundo. Nunca percebi esse interesse dele. Ou talvez eu só estivesse fingindo não perceber. "Mas está tudo indo muito rápido, João. Estou trabalhando aqui somente faz poucas semanas. Não posso me envolver em um escândalo de relacionamento." Eu disse pra ele. Então ele me disse: "Eu sei, Lua, mas queria uma chance de te conhecer fora da empresa. Eu juro que vou manter as coisas profissionais aqui e ninguém vai saber." Pensei por um momento. Eu era solteira, ele era um homem bonito, fazia totalmente o meu tipo. Talvez eu pudesse dar essa oportunidade para ele, mas eu acho que precisava raciocinar primeiro. Então eu disse para ele: "Não sei, eu preciso pensar. Está tudo indo muito rápido." Eu realmente precisava pensar se valia a pena correr o risco de ser falada na empresa. Além disso, eles tinham uma política que proibia relacionamento entre os colaboradores. Então talvez eu perdesse mais do que só a reputação. Talvez eu perdesse o meu emprego. Fui embora pensando nisso. Ele era tão gato que me dava um arrepio toda vez que eu lembrava. Acho que o ato de pensar sobre o assunto me dava ainda mais vontade de investir, mesmo se não dessemos em nada. No dia seguinte, no início da manhã, eu disse a ele que queria conversar e ele concordou. Na hora do almoço, nós fomos para um local mais discreto e nos sentamos. Então eu disse para ele: "João, eu te chamei aqui porque pensei no que você disse e posso dar uma oportunidade para você." Ele me olhou com uma cara de satisfação e felicidade. "Então, me passa seu número que a gente vai marcar de sair." Passei o meu número pessoal para ele e começamos a conversar sobre coisas banais. Marcamos de nos encontrar no final de semana. No dia do encontro, senti um leve desconforto, um pensamento de que eu não deveria ir, mas fui mesmo assim. Ele me buscou em casa, o carro tinha cheiro de perfume e ele estava muito bem arrumado. Nós começamos a conversar sobre o clima, depois sobre a empresa e só depois sobre nossas vidas pessoais. Ele me contou que tinha 42 anos, não tinha filhos e se dedicava inteiramente à carreira. Eu contei pra ele que eu era filha única. Meus pais haviam se divorciado quando eu era criança e eu nunca tive um pai presente. Eu morava com minha mãe e cresci de forma solitária porque eu tinha poucos amigos e saía pouco também. Após as conversas, me senti muito mais atraída por ele. Fomos a um restaurante bem chique, nós jantamos, rimos e bebemos. No final da noite, e ainda era cedo por sinal, eu esperava que ele tentasse alguma coisa, mas não.
Ele só me deixou em casa e disse que tinha um compromisso no outro dia de manhã, por isso teria que voltar mais cedo para casa. Cheguei em casa feliz, ele era tudo de bom. Talvez um homem desse fosse muito difícil de encontrar. No decorrer da semana, conversávamos bastante por celular e também presencialmente na empresa. Eu já estava totalmente apaixonado, mas nós ficamos só na conversa. Ele não me chamou para sair novamente. Eu me frustrei um pouco porque esperava que ele me convidasse para algo fora da empresa. Cansada de esperar, resolvi tomar a frente e chamar. Ele disse que estava muito ocupado no final de semana, mas que na semana haveria uma forma de nos encontrarmos. Então, numa quarta-feira, ele falou que poderíamos ir tomar um sorvete assim que saíssemos do serviço. Tentei convencê-lo a ser um pouco mais tarde porque queria me arrumar. Ele disse que eu já era linda e que não precisaria disso, e que o único horário que ele conseguia era após o trabalho. No nosso segundo encontro, eu já estava ardendo de paixão. Queria muito ir para a segunda etapa. Nós fomos na sorveteria, conversamos sobre coisas variadas e saímos. Na saída, entramos no carro e eu roubei um beijo dele. Não aguentava mais, meu corpo ardia por ele. Ele retribuiu. Eu convidei ele para ir a um lugar a sós e fomos para um motel. Chegando lá, fizemos um amor delicioso. Eu estava viciada e ele sabia. Nós começamos a sair todos os dias, às vezes no horário de almoço, às vezes depois do trabalho. Comecei a achar estranho esses horários que ele escolhia. Ele falava que tinha compromissos à noite e que por isso não poderia me encontrar em outros horários. Achava estranho também porque nós não saímos no final de semana. Ele sempre me via no horário do serviço ou depois. Estava tão apaixonada que deixei passar essas coisas suspeitas. E talvez esse tenha sido meu maior erro. Eu tinha medo de ser muito intrometida, já que até o momento nós só tínhamos algo casual. Nunca havíamos conversado sobre relacionamento. Até que um dia eu resolvi cobrar isso dele. João, estou querendo te falar algo. Ele me respondeu. Pode falar, princesa. Eu acho que esse lance que temos é maravilhoso, mas estou precisando de algo mais sério, você me entende? Lua, eu preciso pensar sobre isso, porque não estava pensando em um relacionamento sério agora. Então eu respondi, mas estamos juntos já faz meses e nosso relacionamento é só isso. Eu quero conhecer sua família, sua casa, as pessoas próximas a você. Quero conhecer você melhor, João. Percebi que o João começou a ficar impaciente. Ele não disse nada, só começou a se levantar da cama e falou, acho que temos que ir embora agora. Ele fez algo que nunca fazia quando estávamos juntos, pegou o celular. Sempre que nos encontrávamos, ele deixava o celular ou no carro ou deixava desligado. Nunca o pegou na minha frente. E pela primeira vez ele o ligou. E de longe eu percebi que se assustou com alguma coisa. Preciso ir agora, não vou poder te deixar em casa. Pega o Uber que eu te mando o dinheiro. Ele me disse apressado. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não é nada que você precise se preocupar, ele respondeu. E ele saiu de forma abrupta, quase correndo. Fiquei ali pensando que a situação foi muito estranha, mas imaginei que ele tivesse um motivo. Fui embora e deixei passar. Continuamos saindo por alguns dias do mesmo jeito. Eu não toquei mais no assunto de relacionamento. Nem perguntei por que ele saiu daquele jeito no outro dia. Eu estava tão feliz e tão apaixonada que só queria dar o espaço que ele precisava. Imaginei que ele me contaria quando se sentisse mais confiante. Mas foram passando os dias e nada. Até que um dia, o maior tormento da minha vida começou. Uma mulher com uma criança no colo entrou na empresa no horário de serviço e perguntou alguma coisa para um colega. Parecia que estavam procurando alguém. Então, eles apontaram para mim e ela veio na minha direção. E em questão de segundos me deu um tapa na cara. Ela então falou, sua vadia, acha bonito se envolver com um homem casado? Eu respondi, eu não sei do que a senhora está falando. Então ela disse, minha colega me contou que vi você entrando no motel com meu marido. Era você mesmo, né, sua garotinha pilantra? Eu comecei a juntar os pontos. Será que o João era... A mulher então disse, eu não acredito que estou passando por isso por causa de uma mulherzinha destruidora de lares. A mulher me olhava com raiva e chorava. A criança em seu colo também chorava. Então o João chegou. Ele estava em uma reunião em outra sala e assim que a mulher o viu, ela gritou, é você mesmo, João. O homem que declarou todo amor e fidelidade a mim por toda a vida está envolvido com uma vagabunda no serviço. E olha pra essa garota, ela tem idade pra ser sua filha. Marli, vamos conversar em outro lugar. O João falou. Ele se aproximou dela e ela começou a chorar. A criança também continuava chorando. Todos do escritório olhavam pra mim com uma certa cara de nojo. Até que eu finalmente disse, moça, eu não te conheço, você não pode chegar e falar essas coisas pra mim no meu ambiente de trabalho. Até porque eu nem sabia que o João era casado. Ele nunca me disse isso. A mulher então disse, não sabia que ele é casado e tem 4 filhos. O último filho dele é recém-nascido. No dia em que eu estava dando à luz no hospital, tentaram ligar pra ele, mas o celular dele estava desligado. Ele estava com você, não é mesmo? Sempre achei estranho ele chegar tarde do serviço no dia que eu mais precisei dele. Ele com certeza estava com outra. Então eu me lembrei dele ligando o celular e saindo apressado naquele dia. Fiquei incrédula em como poderia existir um homem tão mentiroso. Olhei pra ele que tentava acalmar a mulher e por um segundo tudo fez sentido. As idas ao motel, os horários em que nos encontrávamos, a ficha caiu. Eu era a outra. A
amante. Logo eu, que sempre fui respeitosa com casamentos alheios. A mulher começou a passar mal. João pegou o filho dele no colo e outros colegas ajudaram a levá-la para um hospital. Fiquei ali em choque, estava apaixonada por um homem casado. A ficha finalmente caiu. Depois daquele dia, o João parou de conversar comigo. Ele não me explicou nada e não me deu qualquer satisfação. Só parou de falar. Eu tentei conversar com ele um dia, mas ele só virou as costas e saiu. Eu não acreditava que ele fizesse isso comigo. Eu chorava todos os dias. Meus colegas de serviço me tratavam de modo estranho, mas continuavam tratando ele da mesma maneira, porque só eu era culpada. Eu comecei a sentir raiva dele. E minha raiva piorou porque a empresa me demitiu. Disseram que estavam cortando custos e que eu seria mandada embora. Eu sei que o motivo foi outro, mas não questionei e saí. Quando estava indo embora pela última vez da empresa, minha colega Lúcia me chamou para conversar. Então Lúcia disse: Lua, desculpa por não te falar nada, todos sabiam que ele era casado. Então por que ninguém me disse? Eu te avisei naquele dia, mas você não me deu ouvidos. Mas depois, por que você não me falou nada, Lúcia? Porque você disse que eram só colegas e que não tinham nada. Ninguém iria imaginar que você estava tendo um caso com ele. Todos percebiam que vocês eram próximos, mas nada além do normal. Alguns especulavam sobre vocês, mas ninguém tinha ideia de que isso realmente era verdade, já que você parecia ser tão certinha. Isso só aconteceu porque eu não sabia, eu falei pra ela. Hoje eu sei disso, Lua, me senti mal por não ter te contado, mas o João odeia que comentem sobre a vida pessoal dele. Ele proibiu qualquer pessoa de comentar sobre isso no serviço. Corre boatos que a outra funcionária contratada antes de você também era amante dele, mas parece que ela descobriu e terminou tudo, e então foi mandada embora. Não sei se a história é verdadeira, mas ele já deve ter feito isso com muitas outras. Naquele momento eu me senti usada. Eu queria que ele pagasse por isso que tinha feito comigo. Mas o que eu poderia fazer? Eu era só uma desempregada agora, não tinha nenhuma forma de me aproximar. Então pedi a Lúcia que me arrumasse o endereço dele. Ela conseguiu dentro dos dados do RH. E eu já sabia o que iria fazer. Fui à casa dele e chegando lá encontrei a mulher dele. Ela estava melhor, conversei com ela e ela não acreditou muito que eu também fui enganada. Então mostrei todas as nossas conversas para ela. Ela então falou que tinha conversado com ele e que, como era a primeira vez e eles tinham um filho recém-nascido, ela iria perdoar essa traição. Eu falei com ela que ele já fazia isso havia tempo com outras funcionárias da empresa. Não sei se ela acreditou em tudo, mas eu fiz questão de aumentar a história um pouco. Ela ficou sem saber o que fazer, então eu disse que tinha um plano e queria expô-lo para a família dele. Ela me contou que os pais dele eram muito conservadores e que ele era muito obediente, então contei o plano para ela. Ela quase ficou roxa de raiva, mas disse que pensaria e depois me daria uma resposta. A resposta veio no dia seguinte. Eu tinha passado meu número pessoal para ela e ela me ligou. Não sei o que aconteceu entre eles, mas ela disse que não aguentava mais as humilhações dele e queria se divorciar. Disse que concordava com o plano. Então, no dia seguinte, pus meu plano em prática. Na saída da empresa, eu o encontrei no estacionamento. Ele tentou se afastar de mim, mas eu pulei nele e dei um beijo. João, eu não consigo viver sem você. Vamos continuar nosso caso, por favor? Eu disse para ele. Lua, você já sabe de tudo, mesmo assim quer continuar? Ele me respondeu. Você é o homem mais gostoso com quem eu já fiquei, não consigo te esquecer, estou muito confusa, mas sem você eu não quero ficar. Eu aceito suas condições, mas por favor, não me deixe. Eu falei isso porque sabia que aumentaria o ego dele. Ele me olhou por um momento e disse: e o que você quer fazer? Vamos continuar nosso caso? Agora não trabalhamos mais juntos, ninguém vai descobrir. Ele me olhou, me colocou dentro do carro e me deu um beijo de uma forma agressiva. Então ele disse: você gosta disso, né? Hoje eu vou te dar o que você quer. Eu adoro, quero muito sentir você de novo. Vamos para aquele mesmo motel, já até reservei o quarto. Não é perigoso? Vamos em outro? Ele não iria estragar meus planos. Coloquei a mão na perna dele e subi. Por favor, ele é mais perto e eu estou com muita vontade. Eu falei pra ele. Achei até estranho ele concordar fácil assim, sem questionar o porquê eu já havia reservado o quarto. Se ele tivesse pensado mais, perceberia que era estranho. Eu tinha até pensado em uma resposta caso ele duvidasse de algo, mas acho que ele não estava raciocinando muito com a cabeça de cima. Chegando lá, ele já foi tirando minha roupa. Começamos o ato e fizemos até o fim. Não vou negar, eu queria um pouco. Eu queria usar ele da mesma forma que ele fez comigo e aproveitei o máximo que pude. Ele podia ser um sem vergonha, mas sabia satisfazer uma mulher. E a mulher dele já iria se divorciar. Então ele não era mais, pelo menos na minha cabeça, um homem casado. No final da noite, eu me despedi dele e fui embora. Eu tinha gravado tudo com uma câmera minúscula que tinha comprado e colocado no quarto de motel horas antes, quando eu reservei. Agora era a hora da ação. Mandei o vídeo para a esposa dele, que me ligou chorando muito e quase desistindo. Mas ela foi até o fim. Ela marcou um almoço familiar no domingo para comemorar o mêsversário do filho dela. Todos estavam lá, inclusive o primo dele, que era dono da empresa. E eu também fui. Quando eu cheguei lá, não o vi de primeira. Me sentei e esperei. Então, ele me viu e me olhou com cara de medo. Ele não se aproximou, mas acho que se viesse na minha direção me daria uma surra.
Seu olhar era ameaçador. A esposa começou a festa e pediu à irmã dela para ir brincar com todas as crianças em outro cômodo, para não verem o que iria se seguir. Ela havia preparado um slide com fotos do bebê em um telão. Então ela falou: "Peço a atenção de todos os presentes. Estamos aqui hoje para celebrar não só o mêsversário do nosso filho, como também o amor meu e do meu marido. Eu achava que eu não teria alguém tão sincero e tão fiel ao meu lado. E realmente, eu não tenho. Quero que vocês vejam o que o filho familiar de vocês estava fazendo no dia em que nosso filho nasceu." Então, com o controle, ela mudou a tela e colocou o vídeo dele e meu no motel. Todos ficaram horrorizados, principalmente os pais dele. Eu estava gravando tudo da minha mesa, achei aquilo muito satisfatório. Então ela disse: "Esse homem acabou com o nosso casamento, eu quero anunciar o divórcio." Ela chorou e os pais dela foram consolar. Ele, desesperado, tentou desligar o monitor e não conseguiu, até que correu e puxou tudo da tomada. Todos ficaram incrédulos, uns choraram, outros da família da esposa dele xingaram. Foi muito lindo. Eles iriam ficar ainda mais chocados com o que eu ia fazer. Mas postei o vídeo que eu gravei ali da esposa desmascarando ele em todas as redes sociais que eu pude. Mas é óbvio que censurei meu rosto antes. Mesmo se descobrissem que era eu, tudo bem. É um pequeno sacrifício para conseguir destruir o meu inimigo. Depois de tudo, eu refleti que poderia ter chantageado ele com o vídeo ou feito coisas muito piores. Mas agora não era hora de pensar em mais nada. O estrago já estava feito. Só fiquei com pena de ter enganado a esposa dele. Eu não tinha combinado isso com ela. A combinação ia só até a parte de mostrar o vídeo pra família. Também não tinha contado pra ela que eu tinha ficado com ele de novo no dia que ela concordou com o plano. Falei pra ela que já tinha aquele vídeo gravado de outra vez que tínhamos ficado e que iria caçar na minha galeria. Ela deve ter acreditado, não vou mentir. Não sou uma boa garota. Eu queria aquela despedida também. E fui embora da festa e bloqueei todos eles das minhas redes sociais. Chegando em casa, vi que o vídeo viralizou. Milhões de pessoas viram. Eu acabei com a reputação dele. Agora duvido que a mulher dele não vá largar, mesmo que eu ainda tivesse minhas dúvidas sobre isso. Depois de um tempo, soube que ele foi demitido da empresa e que tinha voltado a morar com os pais por falta de dinheiro. Eu fiz o que ele merecia, não tenho nenhum remorso. Ele me processou na justiça pela postagem na rede social. Eu tinha apagado logo depois da viralização, mas tudo que você posta na internet fica lá pra sempre. Ele deve ganhar o processo, mas isso é uma outra história. A minha vingança eu consegui. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou, não esquece de curtir e se inscreve no canal.